Pronto. Ora bem, isto hoje tem como tema a Sociedade de Registro e Memória em tempos de pandemia. Na próxima semana será a exposição das debilidades sociais da cidade em tempos de pandemia. Hoje temos aqui o Pedro Leão e tal como na semana passada com a Ani, portanto, digamos assim, vai ser uma conversa com o Pedro e que depois todas as outras pessoas que quiserem podem intervir no âmbito desta temática que é transversal às três sessões e que esperemos que a seguir a este ciclo haja material, eu diria, de serviço educativo que possa ser usado pelo CPF, depois analisaremos o que é que delas resulta, e quanto mais não seja através dos canais virtuais. Pronto. Temos mais uma pessoa, a Natália. E eu iria dar início, portanto, ou seja, o Pedro tem desenvolvido nos últimos anos um trabalho, inclusivamente até com o CPF, porque já houve algumas colaborações com o CPF também, um trabalho de investigação e, sobretudo, de acompanhamento de projetos ligados à fotografia e às... Ora, de repente temos aqui mais gente. À fotografia, à representação... Have the rest of a good day. Goodbye. Temos alguém a falar em inglês? Crianças ou sons contrários? Está a haver uma reunião comigo. É o Mário Esteves, que é o nosso convidado internacional, que tem de entrar a falar em inglês. Mário, desculpa, inglês. Tu tens que entrar em inglês. Ao menos liga o vídeo e mostra a cara. Não, pronto, ok. Então vou-te desligar o microfone. Já desligou o microfone. Muito obrigado, Mário, por ter desligado o microfone. Pronto. Olá, viva. Estava eu a dizer que vou fazer uma pequena introdução e depois vou dar a palavra ao Pedro, até para ele nos falar daquilo que tem sido também esta sua experiência ao longo deste ano, não é? Nomeadamente no acompanhamento de alguns trabalhos e a sua própria percepção do que é que significa este Estado, que neste momento continuamos com ele em vigor, não é? Quer dizer, ainda agora estávamos a falar que as ruas estão vazias. Efetivamente as ruas estão vazias e não há maneira de vermos uma luz ao fundo do túnel, penso eu, não é? Pelo menos nos tempos que correm, que inclusivamente já se fala no fecho das universidades, portanto é algo que toma umas proporções que de certa maneira não se pensava que se tomasse, ou seja, há um ano atrás, nenhum de nós pensaria que estaria a viver isto. Eu diria que em novembro passado estaria muito longe das nossas cabeças estarmos a viver este estado. Eu iria começar como fiz da outra vez, com uma, digamos assim, com uma sequência de imagens. São duas, eu não vou passar todas, vou só passar algumas, que têm a ver com registros, de momentos especiais na cidade. O primeiro foi uma reportagem que teve um impacto bastante grande, que foi a do 1º de Maio, no Porto, que, de certa maneira, mostrou, numa altura em que se vivia um pico de toda esta pandemia, uma certa capacidade de organização e que deu, para quem andou no meio, convidado a fotografar, como eu, nesse dia, infiltrado no meio daquelas pessoas colocadas em espaços de 2 em 2 metros, foi uma experiência bastante interessante. E a segunda tem a ver com uma visão daquilo que é a estação de campanha nos dias de hoje, fruto dessa fuga que, de certa forma, acaba por existir, não propriamente em horas de ponta, mas em horas, para além das horas de ponta, do que são os transportes públicos por questões de segurança e saúde. Eu vou partilhar a tela. Exato.
E para mim estas imagens são bastante impressivas, demonstraram realmente um momento único na cidade. E mostraram também outra coisa, que é que o registro daquilo que é a situação social é importante e que a expressão política não para por questões que tenham a ver com pandemias. Eu acho que estou a reconhecer umas caras. Eventualmente. Com máscara. Isto é claramente a hipótese de estar no momento certo, à hora certa e fazer o registro. É uma situação completamente diferente de um registro aleatório que é feito de uma forma até quase poderíamos dizer como se fosse uma espécie de flaneur pela cidade. Aqui não, aqui é a uma hora marcada, com um destino próprio, com uma intenção própria, fazer um registro de algo que durou 1h30, foi absolutamente efêmero. A única coisa que restou deste evento foram umas marcas vermelhas que estavam na Avenida dos Aliados e que ficaram durante 2 ou 3 meses ali a marcar exatamente o sítio em que as pessoas estavam. Também é muito interessante, de repente, olharmos para um conjunto destas fotografias e percebermos que os olhos continuam, os olhos que não estão tapados pelas máscaras. Está aqui um colega nosso, arquiteto, já agora, o Diogo Silva, mais outra colega arquiteta, a Inês Gomes. Protestos do movimento dos trabalhadores em arquitetura também estiveram presentes aqui. E então passamos... Curioso que é gente nova que está aqui, é uma coisa engraçada. Sim, esta é uma aluna de 5 anos, está a fazer a dissertação em Marta Tirada. Este o próprio está aqui hoje, é o Mário. Este é o Cristiano, tem todos os nomes. Este é o Roger. Um conjunto de pessoas. O Chalana, para quem não conhece, o Dr. António Pinto. E então passamos deste registro de gente, sobretudo, numa altura em que posso dizer, quer dizer, estávamos no 1º de maio, foi feita uma reportagem também fotográfica no dia 25 de abril, exatamente à hora do tradicional desfile, em que não estava ninguém nas ruas, e eu fiz o desfile, como se pudesse fazê-lo na realidade, entre as 2h30 e as 4 da tarde, percorrendo as ruas como se fosse uma manifestação. E não estava ninguém. E de repente, no 1º de maio, as pessoas juntaram-se no centro da cidade e a Baixa ficou cheia, ficou toda ocupada. E então, por contraste, agora tenho aqui outra, que são imagens da estação de Campanhã, portanto, ou seja, a ausência das pessoas. E a diferença que faz... nós aprendemos muito em arquitetura que o espaço não se mede só propriamente por matéria física, mas pelas pessoas que o preenchem, e os espaços são pensados para as pessoas. E de repente olharmos para um espaço como a Avenida dos Aliados e percebermos a sua dimensão com pessoas, e olharmos para a estação de Campanhã e vermos isto, que poderia ser uma fotografia tirada hoje, perfeitamente, não é? Mas isto para introduzir exatamente a temática da conversa de hoje, que é a fotografia, que ficamos exatamente nesse ponto
na última conversa que a fotografia é uma arma, e realmente a fotografia é uma arma, e no caso da primeira reportagem demonstrou que realmente aquilo foi possível, e foi possível fazer daquela forma relativamente organizada, mas também é uma arma para denunciar determinadas situações, nomeadamente esta que é uma fuga em massa dos transportes públicos na cidade, e um acréscimo do uso da viatura particular, mas na melhor das situações o andar a pé, que muita gente passou a fazer, ou andar de bicicleta, ou todo um conjunto de outros meios que foram ativados. Mas isto fica exatamente como uma imagem de um espaço que normalmente está cheio de gente e que era um vazio total. Isto estamos a falar de uma ação organizada, ou seja, de um encher de um espaço de uma forma controlada e organizada, como disse, de pessoas, contrariando tudo aquilo que era a normalidade ou a nova normalidade, e isto é um vislumbre de um espaço com ninguém ou praticamente ninguém, e um espaço que é uma plataforma importantíssima na cidade do Porto de articulação de transportes. De certa maneira estamos a viver tempos que nos conduzem a uma nova normalidade. Não sei se isto é uma normalidade para ficar durante 2, 3, 4, 5 anos, ou se isto é mesmo uma nova forma de viver. Não sei se vamos continuar a usar máscara, não sei se nos vamos aproximar daquilo que eram as vidas que nos pareciam tão distantes dos países do Extremo Oriente, nomeadamente do Japão, em que quando víamos os turistas japoneses ou coreanos visitarem o Porto vinham sempre de máscara e achávamos tudo muito estranho. Mas de repente esta nova normalidade encaixa-se nestes dois parâmetros, que de certa forma, e agora aqui ia lançar o repto ao Pedro, de certa forma fazem com que a fotografia seja efetivamente uma arma e que seja uma forma de registro e de possibilidade de deixar ficar um traço para uma reflexão futura. E agora passava a palavra ao Pedro. Certo. Ok. Obrigado. Mais uma vez, boa tarde a todos. E, portanto, felicitar realmente o Mário, esta iniciativa do Mário Mesquita, por este ciclo de conferências em que realmente, portanto, temos a possibilidade de debater e discutir e falar, não é, sobre não só a fase complicada que estamos a passar, não só nós, na nossa cidade, como no país, como internacionalmente, e a este propósito falar também sobre a fotografia, o universo da fotografia. E isto é como desde a semana passada vimos, e o debate e as questões que foram colocadas e digamos os pontos de vista e a aproximação com que se falaram sobre estas questões, isto é muito rico, uma riqueza muito multifacetada. Quando eu vou, se calhar, o Mário Mesquita fez uma breve introdução e realmente já ao fim de alguns anos nós temos vindo a desenvolver um trabalho de investigação e de ensino muito relacionado, onde a fotografia está presente de uma forma significativa e está relacionado com, digamos, a percepção e a compreensão e a comunicação da arquitetura. A arquitetura entendida, e portanto é importante eu se calhar fazer um breve resumo destas nossas ideias-chave, quer do grupo de investigação da arquitetura, arte e imagem, quer das unidades curriculares ou disciplinas que lecionam, no fundo, fotografia de arquitetura, cidade e território. E, portanto, por um lado, nós tentamos e acreditamos, temos uma visão abrangente sobre arquitetura, portanto, quer em termos de escala, ou seja, como é que as diversas arquiteturas, esses programas, os espaços públicos vão caracterizando as cidades, como é que as cidades caracterizam os territórios, como é que a arquitetura não é só o espaço construído, a importância portanto, que tem falar de arquitetura integrando as pessoas, percebendo que o espaço é apropriado de diversas formas,
perceber que as cidades têm diversos públicos e esses públicos personalizam os espaços e criam fronteiras e limites não institucionais, enfim, ter uma visão abrangente sobre a arquitetura que integra diversas dimensões políticas, sociais, económicas, construtivas, enfim, para sair um bocado daquele universo fechado, disciplinar, mais tradicional da arquitetura. Por outro lado, a fotografia está presente portanto, quer na investigação, quer nas unidades curriculares, como um instrumento, sem dúvida, como o Mário diz, é uma arma, mas é uma arma porquê? Porque é um instrumento acima de tudo, um instrumento de pesquisa, de investigação, é um instrumento, é uma forma de expressão pessoal, artística, autoral, e é digamos, um suporte com características próprias, uma gramática e uma sintaxe visual próprias, que, devido às suas especificidades, às suas características, como poderemos debater e ver mais adiante, tem um poder, um potencial enorme, não só para complementar outras formas de expressão e de comunicação, como o texto, quer em termos orais, quer em termos escritos, como ela própria constitui realmente um território crítico e poético sobre o real. E neste caso estamos a falar sobre portanto, os territórios onde nós vivemos, onde nós habitamos, onde nós trabalhamos, e estamos a falar principalmente, não é, das cidades, da importância do espaço público, do que é o conceito de cidade, não é? Enfim, e portanto, isto penso eu que vai de acordo, ou digamos, cruza nas preocupações deste ciclo de debates, e portanto o trabalho que nós temos desenvolvido através de workshops, de cursos, de conferências, onde temos tido a oportunidade de não ter só arquitetos, não ter só fotógrafos, não ter só artistas de diversas áreas plásticas, ter sociólogos, ter geógrafos, enfim, ter pessoas de outras áreas disciplinares, até muito científicas, que utilizam outros instrumentos para perceber a cidade, para questionar a cidade, até para sugerir e apontar soluções para a cidade. E o que une estes diferentes instrumentos, estes diferentes projetos, estas diferentes formas de entender a cidade e tentar dar resposta à cidade, é no fundo a imagem, e muitas vezes, e nós procuramos que seja a fotografia, e perceber como é que estes diferentes públicos utilizam a fotografia com objetivos diferentes, mas com a preocupação de comunicar, digamos, as questões e as lógicas com que eles explicam e, não é, os problemas ou levantam as questões, não é, sobre o espaço público, sobre a cidade, sobre a arquitetura. E, portanto, isto normalmente quando acontece, e eu penso que este ciclo de debates também tem essa componente, no fundo, também existir aqui uma certa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade ou não é, ou pelo menos uma abertura para isso, poderia haver aqui muitas mais pessoas de outras áreas disciplinares, com outros pontos de vista e outros instrumentos para falar sobre a cidade, relacionando-os com a fotografia. Para ir, portanto, eu penso que, tendo eu feito esta contextualização, que tentei ser um pouco resumida, eu penso que tinha interesse, ou era a minha ideia, começar por colocar uma questão que eu penso que é interessante e que cruza um pouco com, por exemplo, os trabalhos que nós vimos do Mário Mesquita e que ele realiza, e que é a questão de percebermos como é que existem diferentes estratégias visuais, ou estratégias artísticas, se vocês quiserem, que podem assistir, que podem ser convocadas para desenvolver projetos onde a fotografia está presente de forma significativa, projetos de fotografia contemporâneos, não é, sobre diversas questões. E eu aqui, portanto, podemos estar na área documental, podemos falar na área do documental, podemos falar na área do documental artístico,
ou documental e artístico, podemos falar no campo artístico, podemos falar no campo da arquitetura, que cruza um pouco, ou que pode cruzar estas diferentes estratégias visuais e muitas vezes objetivos com que são feitos os projetos. Portanto, um bocado para ir ao encontro, por exemplo, eu penso que o trabalho do Mário, sendo um arquiteto, ele tem a preocupação de utilizar a fotografia para, portanto, chamar a atenção que a arquitetura com o espaço de cidade não é só realmente aquela versão do espaço construído, das questões mais tradicionais ou mais disciplinares da arquitetura, mas tem questões sociais, humanas, muito importantes, que devem ser pensadas e devem ser relacionadas com a arquitetura, com o espaço de cidade. E, portanto, nós vemos no trabalho dele, a meu ver, um trabalho que, por exemplo, pensando em alguns autores, por exemplo, Alan Sekula, Suzanne Meiseles, outros, ou seja, de uma área do documental que tem uma componente artística, mas cujo objetivo é o de desenvolver um trabalho onde a fotografia está presente de forma significativa e que levanta questões políticas e que leva à reflexão sobre questões críticas, sociais, económicas da condição humana. E a arquitetura, o espaço, está sempre presente, mas não é, digamos, o palco principal. Digamos, o palco principal são as questões humanas, são realmente o sofrimento das pessoas ou as emoções das pessoas, digamos, a identidade das pessoas e procuram e questionam muitas vezes e colocam questões muito importantes, desde face story, mas eu poderia mostrar aqui, fazer um share screen, só para dizer que, por exemplo, estes projetos, que eu penso que têm uma componente que cruza um pouco com o teu, mas o teu tem uma componente e tem um olhar do arquiteto, do espaço, e portanto integra, ou seja, aproxima estas questões humanas, a meu ver, relativamente à arquitetura, que nós procuramos fazer, quer nos cursos, quer na investigação, mas, digo eu, é importante perceber que um projeto de fotografia não se esgota na fotografia. Um projeto de fotografia é um projeto que tem vídeo, tem filme, tem livro, tem debates. Este ciclo é um exemplo disso. E estes projetos destes autores têm exatamente isso. Ou seja, são projetos onde a fotografia está de forma significativa, tem um papel, tem uma autonomia, é um território crítico por ele próprio, não é um instrumento passivo no sentido de retratar a realidade de forma literal, é muito mais do que isso, e complementa e é enriquecido por uma série de outros suportes de comunicação, de expressão, de investigação. E é isso que tem que existir, a meu ver, num projeto de fotografia que pretende ser abrangente, que pretende não se esgotar só num universo muito limitado da fotografia, e que pretende realmente explorar e dar uma visão sobre o real, e neste caso sobre a arquitetura, muito mais abrangente. Eu falei em Alan Sekula, podia falar noutros autores que cruzam este lado. Se formos a ver outros projetos, também de, digamos, autores ou artistas que não estão muito ligados à arquitetura, mas que têm estratégias artísticas completamente diferentes. Estou a lembrar-me de um Jeff Wall, por exemplo, estou-me a lembrar de outros artistas que nós próprios até publicamos, em que as estratégias são, portanto, há aqui uma componente, por um lado, de preocupação social, de preocupação humana, em, no fundo, levar à reflexão crítica sobre situações. O caso do trabalho do Jeff Wall, da Approach, em que ele apenas com uma fotografia, que é um cenário, ou seja, ele no fundo tem vários projetos em que não ele convida as pessoas, ou arranja, ou são amigos, ou são pessoas que ele convoca para, portanto, serem atores em construírem cenários muito próximos ou reais do que está a acontecer. E isso tem uma capacidade de levantar reflexões, levantar críticas sobre exatamente essa realidade brutal.
E, de certa maneira, ele ao fazer isto está a tentar revolucionar o próprio universo da representação ou do que é que nós pensamos que pode ser a representação no sentido mais tradicional, as várias estratégias que assistem sobre o que é realmente a importância de estar a captar o real, o original, não é? E a capacidade que o tal território autónomo, crítico, que o mais importante é levar-nos à reflexão, não é? Sobre esse real que está a acontecer. E não estarmos tão preocupados se estamos lá ou se estamos a fazer a imagem ou a fotografia, não é do momento, não é, ou que corresponde a uma forma literal de ver a situação. Podia falar do Thomas Demand, podia falar do Attilio Fiumarelli, que foi um Erasmus, que depois se dedicou à fotografia, que passou pela FAUP. Ele tem um trabalho publicado na Scopy Magazine, em que ele convida, ou seja, ele vai pela cidade, portanto, encontra pessoas com situações diversas de carência, muitas delas, portanto, ou estão em asilos ou estão a viver mesmo na rua, e constrói um cenário com base no trabalho do Carajávio, que é uma crítica, digamos, da Miserável à Igreja, ao conceito da invisibilidade, não é, das pessoas com maiores problemas, e, portanto, ele, com pessoas que realmente vivem situações, não é, de carências reais, ele cria um cenário, ou seja, há um lado ficcional, em que elas encenam exatamente essas sete portanto, situações, casos que foram explorados, não é, sobre a miséria. Eu posso fazer um share screen só para vocês verem. Isto para dizer que a nossa preocupação nas unidades curriculares, e aqui nós entramos com a componente de arquitetura, portanto, mas a arquitetura, tentamos que eles integrem esta componente disciplinar das formas do espaço, daquilo que o espaço permite ou não em termos de apropriação, com todas estas outras questões. Mais ainda, com as diversas estratégias visuais, estratégias artísticas que assistem a que se possam desenvolver projetos que não só sejam mais inovadores ou explorem o próprio método de representação, a forma de expressão, neste caso a fotografia, de uma forma inovadora, ou que os explorem com várias estratégias visuais, para realmente a comunicação e a exploração e a percepção sobre o espaço de cidade de uma forma alargada, integrando as pessoas, seja não só muito mais profunda, como também inovadora, porque permite exatamente esta criatividade na construção do projeto fotográfico, que é complementado exatamente com um texto de reflexão e depois com vários suportes portanto, de visualização e de debate e de ciclos, que é o que tem acontecido, porque nós tentamos não só que os alunos tenham acesso aos trabalhos de investigação que estão a ser desenvolvidos, portanto, nestas matérias, como os próprios trabalhos deles, de certa forma, sejam objeto de estudo e de crítica e de reflexão sobre estas questões. Portanto, eu só vou mostrar só para... vou fazer o share screen. Tenho aqui tantas coisas, desculpem. Pronto, então, isto era um outro, pronto, isto não é o trabalho de Jeff Wall, isto é um trabalho de uma outra artista, mas é dos anos 40, mas estão a ver, isto é interessante, a Martha Rossler, estão a ver este trabalho, da Bowery? Sim. Ou seja, estão a ver a estratégia, isto teve uma estratégia serial, portanto, de taxonomia, quase como os irmãos Becher, com várias imagens deste género, em que vocês não veem aqui as pessoas que dormiram nestes espaços de loja, que, portanto, tomaram as refeições, ou seja, são os vestígios, são os vestígios dessas pessoas que estiveram lá, pelos artefactos que deixaram, pelas formas como o espaço foi utilizado, e ao lado, portanto, isto é um díptico,
há uma série de frases que têm a ver exatamente com a sociedade de consumo e com situações que essas pessoas não têm acesso de maneira nenhuma. E, portanto, estão a ver aqui outra maneira mais inovadora, mais revolucionária de pôr em causa esta própria forma tradicional de retratar ou de querer falar, através da imagem, da fotografia, sobre questões, portanto, críticas. Eu vou mostrar na Scopio, o trabalho que estava a falar. Portanto, isto foi a Margarida Medeiros que escreveu, era o Atílio Fio Amarelli. Pronto, foi a secção da Works of Mercy, na secção da Body in Photography, e em que estão a ver como estas pessoas contracenaram, foram atores, não é? E pronto, isto todo aqui há todo um virtuosismo em termos de luz, em termos de ambiente, para se aproximar de toda uma pintura do Caravaggio. Pronto, há todo um lado estético, plástico, técnico, sem dúvida, mas há aqui uma estratégia diferente para falar exatamente da miséria, não é? Muitas vezes da invisibilidade, não é? Que nós temos relativamente a estas pessoas, não é? Isto tudo, pronto, ele fez isto no Porto, são tudo pessoas com quem ele falou. Isto é um outro aspecto interessante, que é desenvolver um trabalho de fotografia, ou que tem uma componente onde a fotografia não é, está de forma significativa presente, mas não é, é um trabalho com tempo, e é um trabalho que leva, portanto, o autor a falar com as pessoas, a interagir com as pessoas. Isso é um outro lado muito importante. Estão a ver aqui, pronto, alguns cenários do Thomas de Man. Thomas de Man é um artista internacional, utiliza a fotografia para desenvolver uma série portanto, o seu projeto artístico e, digamos, das últimas estratégias da fotografia, ou seja, ele constrói modelos à escala real, sobre situações políticas ou calamidades, ou, portanto, em termos universais, que colocam a questão exatamente da fiabilidade, não é, da fotografia, porque isto são cenários que não existem, se foi ele que construiu, com a preocupação de eles parecerem o mais reais possíveis, mas que nos leva à reflexão porque é que ele fez isto, o que é este espaço, o que é esta sala de controle, que tem a ver com exatamente neste caso, aquele acidente nuclear no Japão, aquele falta de controle, enfim, casos como o assassinato de Saddam, ou seja, são situações, espaços que representam situações políticas, muitas delas com uma importância internacional, e que o trabalho dele leva a uma reflexão crítica, não é? Não só sobre essas situações, não é? Como à própria, digamos, à própria potencialidade, capacidades e estratégias visuais que assistem à imagem e à fotografia. Portanto, pronto, e por aqui adiante há um outro trabalho que eu não sei se vamos ter tempo para falar ou não, e que o Mário conhece e que também integrou a equipa da parte da organização, que é, nós durante todo este período atribulado lançamos um concurso aberto internacional de fotografia, em que realmente apelávamos para que as pessoas, ou em casa ou no espaço confinado em que estivessem, portanto, desenvolvessem uma narrativa visual, um tal história visual, que, de certa forma, fosse não só digamos, uma extensão da experiência pessoal que eles estavam a ter, mas também que permitisse visualizar, digamos, não só o seu espaço mais íntimo ou mais familiar, mas também a própria cidade, nem que fosse através dos próprios espaços onde eles estavam confinados. E, portanto, tivemos uma diversidade muito, muito grande de trabalhos, e isso dava para uma outra reflexão, ou vários tipos de reflexão, porque uma das nossas preocupações é abrir a universidade, e neste caso a Faculdade de Arquitetura, para, digamos, grupos não académicos, e, portanto, quer a nível nacional, quer internacional, e, portanto, isso acaba por nos dar uma riqueza e uma diversidade de trabalhos muito grande, e permitir uma reflexão maior.
Mas penso que eu vou fazer o stop share, esta questão já por si é muito rica, não é? Ou seja, as várias estratégias visuais que podem assistir no universo da fotografia contemporânea para comunicar estas questões, que estão próximas do que, penso eu, do que nós estamos a falar, umas mais, mesmo que tenham uma componente, não é, de arquitetura ou de espaço urbano, se calhar mais ligada ao nosso universo disciplinar, mas abertas a outras dimensões que o espaço, que a arquitetura integra, e que é bom não ser inconsciente ou invisível relativamente a elas. Portanto, a nosso ver, reparem, eu tenho uma posição em que eu acho legítimo adotar e explorar, e até, porque não, há grupos, há correntes artísticas, há correntes não só em termos do que é que pretendem desenvolver e as questões que pretendem falar através da forma da expressão da fotografia, do instrumento de pesquisa e de investigação, e que lhes assiste diversas estratégias possíveis. Há até, pronto, depois estratégias em que tentam padronizar e controlar, por exemplo, quando é que se tiram as imagens, ou seja, uma aproximação mais científica a problemas de antropologia moderna, não é, sobre não é, como as pessoas vivem e não é, se apropriam dos espaços, e há outras que têm mais abertas, mais preocupadas exatamente com outras questões, mas abertas a estas outras estratégias mais artísticas e outras mais documentais, mas que são muito, muito enriquecidas exatamente por esta complementaridade de meios, de formas de expressão, de interrogação também. Desculpem, não... Desculpar o quê? Não... Se falei de... Pronto, era mais interessante. Eu agora não, eu acho que sim. Agora vou eu compartilhar a tela e vou lançar aqui um desafio ao Pedro, que é olharmos para esta fotografia. Mário, desculpa, podes ver se há pessoas a querer entrar? Posso. Ninguém está a querer entrar. Então está atento, faz favor, talvez estejam a tentar. Está bem, ok. Obrigado, Rui. Esta fotografia é uma fotografia tirada no Museu do Holocausto, em Nova Iorque. E, de certa maneira, prende-se com a primeira imagem que o Pedro mostrou. O Pedro mostrou a imagem de uma fotógrafa que foi chamada Marta, de uma loja em que já não se via as pessoas que ocupavam aquele espaço no exterior. E para mim esta fotografia e este museu, aliás o Museu do Holocausto em Nova Iorque, para mim é paradigmático porque na maior parte do seu discurso expositivo usa fotografias de pessoas. A Ani, eu acho que conhece já falamos sobre isto, penso eu noutras ocasiões, e que mostra não propriamente as imagens dos campos de concentração, nem as imagens de sofrimento, mas as imagens das pessoas quando ainda viviam as suas vidas normais. O que causa um impacto. Isto são paredes altíssimas, com todas forradas a fotografia, e causa um impacto bastante grande no visitante. Porquê? Porque as pessoas estão à espera de ver imagens de violência, que é uma coisa que a determinada altura, como falamos também, ou vislumbramos esse ponto na conversa passada, a determinada altura a própria paisagem já se torna banal e a própria violência já se torna banal. E então os curadores desta exposição permanente no Museu do Holocausto em Nova Iorque optaram por mostrar fotografias do cotidiano das pessoas que depois foram torturadas, assassinadas pelas SS e que estiveram nos campos de concentração. Portanto, isto fica aqui também um repto no âmbito ao fim e ao cabo desta conversa, que de certa forma nos leva para os campos do registro e da importância do registro como elemento quer documental, quer artístico, quer de investigação, ou pura e simplesmente só de recreio, digamos assim. Nem toda a fotografia tem que ser feita no sentido destas três vertentes que eu falei, mas fica aqui o repto só porque eu gostava de ter a opinião do Pedro sobre o que é que significa falar de um determinado acontecimento
sem recorrer necessariamente à imagem explícita daquele acontecimento. E eu penso, isto é uma opinião muito pessoal, que o impacto que estas fotografias causam no visitante é superior às imagens de horror nos campos de concentração. Pronto. Gostava que, vou interromper o compartilhamento de tela, que o Pedro nos dissesse alguma coisa sobre isto, quer dizer, sobre esta capacidade de uma forma indireta, o registro poder nos ajudar a compreender as situações que estamos a falar, em termos de abordagem documental. Sim, concordo plenamente. Acho que isto é um bom exemplo. Recordou-me uma outra situação completamente diferente, mas em que há essa estratégia, quando convidam o Gabriel Basílico a fazer um trabalho sobre o Líbano, na altura em guerra civil, e em que realmente a maior parte das imagens, e como nós vemos no fotojornalismo, e aparecem, não é, as várias milícias e as guerras e as metralhadoras e as pessoas mortas, realmente ele faz uma série fotográfica, um projeto em que é a cidade em ruína, é a cidade violentada, mas onde não aparecem armas, não aparecem pessoas, aparecem os vestígios dessa violência toda. Claro que é questionável, para mim, digamos, é uma forma, portanto, entre aspas, não pornográfica de falar sobre aquela violência. Há uma série de outros artistas, por isso, não estou a lembrar do fotógrafo que foi um fotógrafo que retratou a guerra da Irlanda e em que ele era acusado, portanto é um fotógrafo, autor, portanto, educador também, mas era acusado pelos colegas e pelos colegas do fotojornalismo, mas é um autor que também tem um outro tipo de percurso, e em que ele retratava essa violência, esses casos, sempre através de uma forma indireta, dos vestígios, dos espaços dos assassinatos, enfim. E, portanto, é uma outra estratégia que vai contra uma certa banalização da violência, da imagem que acontece e que depois, como tu dizes, deixa de ter efeito, porque depois realmente há um excesso, quer de imagens, quer da forma como as utilizam para retratar estas situações e até se calhar com outros propósitos e não com os propósitos de levar exatamente à autorreflexão, não é? Mas sim, se calhar, propósitos mais sensacionalistas, enfim. E este caso, pronto, o que acontece com, portanto, os diversos campos de concentração, de extermínio que houve, no caso da Alemanha, e tens de outros países em que isso também acontece, e o que é que acontece? Estas memórias extremamente dolorosas, violentas, há uma crítica, há uma percepção de que estas estratégias, portanto, como é que se recuperam-se estes espaços? Abrem-se estes espaços para visitas guiadas de turismo e não... as visitas têm sempre um acompanhamento, há sempre quem fale sobre a história, sobre o que se passa, porque senão deixa de tudo ter sentido, porque senão realmente este horror ou estes horrores que se passam e que há uma preocupação institucional e humana de, portanto, que isto não se esqueça, no bom sentido da palavra, não esquecer que estas barbaridades aconteceram e que o ser humano, infelizmente, não é, se não pode acontecer ou tem fraquezas que para não cair no mesmo, não é? Por isso é que a memória crítica é válida. Mas, então, o mais importante é que essas memórias, sobre vários aspectos, quer as físicas, quer as tais formas de expressão que falam sobre ela, e neste caso estavam as imagens desta estratégia das pessoas comuns, e pronto, enfim, que seja uma estratégia que realmente leve a uma reflexão verdadeira sobre o que se passa, sobre o que se passou. Positiva nesse sentido, que não caia na banalidade, que não caia no cansaço, pronto, e tudo que vá nesse sentido eu só tenho a apoiar. Agora, podemos sempre discutir, não é, até que ponto é que teve efeito ou não teve, ou com que públicos, ou não é, que isso aconteceu, ou outros que não aconteceu, ou uns são mais sensíveis a determinado tipo de estratégias, outros que não são, mas eu acho que
não é? O mais importante é essa vontade Sim. de, não é, suscitar a reflexão crítica e para que realmente acontecimentos, não é, que portanto, em termos humanos são reprováveis a todos os níveis, não voltem, ou seja mais difícil voltar a acontecer, por causa de existir uma memória crítica, não é? Há uma compreensão da história, enfim. Eu agora ia lançar outro repto e depois abrir a conversa a quem está presente aqui, se o Pedro concordar também, como é lógico. Que é o seguinte, na faculdade discute-se muito o papel da fotografia e o papel do desenho, desde os primeiros anos até ao último. E de certa maneira há duas tendências, há uma em que claramente opostas, uma que acha que a fotografia é algo que não se deve utilizar em termos de registro, e há outra que acha que a fotografia é essencial, e há uma terceira que é mista, que acha que a fotografia é um meio complementar para ajudar essa compreensão em termos processuais no ato da criação. Isto é algo que é discutido, não é propriamente discutido em ambiente de fórum aberto, mas que vai sendo discutido nos corredores e que, sobretudo, é discutido também com os estudantes e os estudantes também o fazem. Eu vou mostrar aqui um conjunto de imagens que saíram no jornal espanhol La Vanguardia, que começam exatamente com o título que eu ia pedir ao Pedro que comentasse, que é O Olhar do Fotógrafo. E eu não estou a falar do fotógrafo profissional, eu estou a falar de qualquer pessoa que, através de uma máquina fotográfica ou de qualquer outro meio de registro portanto, fotográfico, e neste momento temos uma data deles, quer dizer, não temos só as máquinas reflex ou analógicas ou isto tudo, temos os nossos próprios smartphones, portanto, que nos servem exatamente para isso. Isto tem, em alguns casos, câmaras muito mais desenvolvidas que muitas máquinas que alguns fotógrafos usam. A questão é que eu não sei se o olhar é o mesmo, mas isso já é outra situação, já é outra questão. E eu ia partilhar esse conjunto de imagens, que são imagens retiradas exatamente dos tempos da pandemia, e que, com licença, partilhar, em que se chama exatamente La Mirada del Fotógrafo. E deixem-me só passar aqui, a ver se eu consigo. Desculpem, não era bem propriamente esta. É esta. Desculpem, elas estão a demorar um bocadinho a entrar exatamente. Ok, está aqui. Ver galeria. Ora, aqui está. É isto. Se ele me deixar. Não. Então vamos voltar atrás e vamos começar aqui. Ampliar. Não me deixa. Está com os mesmos problemas que o Pedro. Ainda agora este deixou, isto devia ter uma seta para a direita e só tem uma seta para a esquerda, sim. Eu não quero ver o trampo. Tá, eu vou andar para trás, pronto. São também um conjunto de fotografias tiradas durante este tempo. E que, de certa maneira, percorrem um percurso... por exemplo, eu centrei-me muito na questão do espaço público, porque me interessava em termos de metodologia de trabalho e também por acesso, porque realmente é muito mais prático trabalhar no espaço público, ou naquilo que nós podemos considerar o espaço público, e é importante comentar, mas há muitas imagens de espaços privados, e estas imagens que foram percorrendo o mundo,
E eu lembro-me que também, há cerca de 3 ou 4 meses atrás, os telejornais abriam sempre com imagens da Europa, das grandes capitais europeias, vazias. Por exemplo, esta imagem é paradigmática, também há um outro álbum que trata disto, nomeadamente no Metro do Porto, que é a obrigação de se ficar em casa, reduzir a mobilidade urbana ao mínimo. Portanto, isto, através destes registros, podíamos, lá está, a questão da importância do registro como elemento de principiar uma discussão sobre uma determinada temática, um registro primário, não é? Pronto, e a questão que eu lançava ao Pedro era, em termos, é dividida em duas componentes. Uma é, em termos disciplinares, de que forma é que pode haver um treino, da mesma forma que existe um treino para o desenho, pode haver um treino para o olhar através da fotografia. E o que é que significa para ti esse olhar fotográfico sobre a realidade? Exato. Pronto, colocas duas questões muito importantes que nós temos tentado dar resposta, principalmente relativamente aos alunos e naturalmente relativamente à investigação que desenvolvemos e aos projetos que fazemos, tentando explorar e responder às questões de como é que, através da fotografia, da forma da expressão, deste instrumento que capta o real de uma forma que está muito próxima, digamos, culturalmente, da forma perspética como nós compreendemos o espaço, na nossa cultura ocidental, não só desde o Renascimento, mas principalmente, também que está muito próxima em termos do olhar e em termos dos mecanismos de interpretação do espaço e das cores, mas, como eu digo, a principal lição, ou o principal objetivo que nós tentamos é que se compreenda que este potencial que a fotografia tem de, por um lado, servir como um documento, como um registro de memória, que depois pode ser analisado por historiadores, por sociólogos, com várias interpretações, com várias reflexões, digamos que é, mas este documento, este registro que tem essa componente, este instrumento de representação que tem essa componente de registro de documento, nunca é, por um lado, nunca é algo isento, nunca é passivo relativamente à forma como está a documentar, mesmo muito próximo da literalidade ou de como nós pensamos que percepcionamos a realidade, porque a realidade é outra coisa, não é isto também que nós percepcionamos, mas acima de tudo é o tal instrumento crítico, um tal universo autónomo que permite uma reflexão, que permite tu construires um texto que fala sobre esse real. E é esse texto visual, não é, que fala sobre o real e que pode falar sobre vários objetivos, vários prismas, introduzindo várias questões, que é essencial perceber e, portanto, e que dá o potencial da fotografia ter uma componente metafórica, simbólica, conceptual, ligada, sem dúvida, ao referente, mas que dispara e que vai muito para além do referente. E, portanto, isso é essencial no ensino que nós e na investigação que fazemos. E, portanto, como é que isto, falando agora mais próximo do nosso universo disciplinar, da arquitetura, como é que a fotografia pode realmente ser um instrumento de desígnio? Pode complementar, ele nunca vai substituir o desenho ou outras formas de representação visual. E o desenho, a meu ver, e não vou aqui defender o desenho, há quem o defenda muito melhor do que eu, tem uma importância enorme e, aliás, nem faz sentido ser mais ou menos importante, enfim, tens o universo do desenho, quando eu falo no universo de desenho, também se podia estar a falar no universo da imagem, mas enfim, podemos falar de diversos tipos de desenho, não é? Como a maquete pode ser também considerado dentro do universo do desenho, e, portanto, todas estas formas, todos estes instrumentos de representação podem e devem ser utilizados para pensar criticamente e explorar ideias e conceitos de arquitetura e produzir, digamos, representações que permitam evoluir no projeto, neste desígnio,
nesta exploração das ideias dos espaços, das soluções que estão a dar e que se vão aproximando, cada vez com níveis de abstração ou complexidade maiores ou menores, para a possibilidade de construir estes espaços e dialogar com as várias áreas disciplinares que eles estão ligados. Agora, a fotografia, neste campo, principalmente nas fases iniciais, que é de percepcionar o território onde se vive, onde se vai intervir para qualquer projeto. Percepcioná-lo e ser capaz de construir, através de uma voz visual, uma crítica e uma poética própria relativamente àquele território. Isso vai influenciar, fundamentar e dirigir o desenho e digamos, as soluções e os referentes que o projetista ou a equipa vai, no fundo, tentar encontrar para dar resposta ao tal programa de arquitetura. Portanto, e depois não só, depois entra não só no território antes da intervenção e na compreensão dos problemas e de que proposta é que poderia assistir melhor à intervenção nesse território, mas depois ao próprio desenvolvimento do processo. Ou seja, como é que os referentes podem vir através de fotografia, mas não apenas de uma forma literal, mas sim perceber que aquela imagem de uma determinada época, ou de um determinado programa de arquitetura, ou de um determinado espaço, ou de um determinado território, tem uma série de componentes e dimensões que nos interessa explorar para aquele território. Portanto, é realmente uma outra percepção sobre a dimensão que a fotografia pode ter para o projeto. E o olhar, e esse olhar do fotógrafo é mais a primeira parte que eu expliquei, que é o mais importante. E o olhar do fotógrafo educa-se? Sim. Eu acho que quando falamos eu gosto to be exposed to, que os ingleses usam muito. If you read a lot, if you are exposed to other forms of expression, other authors, other projects, your exposition to these things are going to educate you in a rich and interactive way, and a personal way also. So, portanto, o ensino e a educação deveria ser, ou deve ser, acima de tudo, realmente dar os instrumentos e a direcionalidade e alertar, não é, para que os próprios alunos, eles próprios, possam evoluir e percepcionar exatamente todas estas questões. É isso a educação que Ok. E eu agora ia lançar a conversa para todos, começando por ler um excerto de um texto que saiu numa publicação que está à venda na livraria da faculdade, que se chama In Situ. In Situ é um projeto desenvolvido por coletivos de arquitetos na margem sul, e o texto é de um rapaz chamado Ricardo Carvalho, e que se chama Todos os lugares são uma mina de ouro. Eu vou só ler o início desse texto. O título deste texto foi roubado ao escritor e repórter Tiziani Terzani, que em Disse-me um adivinho afirma: todos os lugares são uma mina de ouro. Temos apenas de nos dar tempo, sentar-nos numa casa de chá e olhar para quem passa, ficar numa esquina de um mercado, ir ao barbeiro. Rapidamente o mais insípido ou insignificante lugar se torna um espelho do mundo, uma janela aberta para a vida, um teatro da humanidade. O exercício da observação atenta de uma realidade será, porventura, o primeiro passo para fazer arquitetura. Transformar positivamente uma realidade com os instrumentos ao alcance de um arquiteto parece ser possível se cada lugar for olhado com empatia. Como? Empatia. Empatia. Basicamente, a questão da observação, em primeiro lugar, da importância da observação, da diferença entre o olhar e o ver, ou entre o ver e o olhar, que são coisas diferentes, e a questão de nós nos imiscuirmos com a paisagem e com o território para melhor percebermos essa paisagem e esse território. Aí a fotografia tem claramente digamos assim, um dinamismo que, em alguns casos, o próprio desenho não tem,
e que permite esse olhar muito rápido e muito instantâneo sobre a realidade. Portanto, isto que eu estava aqui a lançar à discussão tem a ver com isso, que é a necessidade que nós temos, e numa altura em que se está a fazer, por exemplo, no Porto, a revisão do PDM, nós temos de ir aos sítios, de ir aos lugares, de os registar, de pensar, e o que é que vocês acham, de certa forma, pode ser o papel da fotografia ou tem sido o papel da fotografia ao longo dos tempos, neste processo não de educação do olhar, mas de registro daquilo que é a realidade que existe à nossa volta e que nos permite compreender um pouco melhor o território, no sentido de projetarmos esse mesmo território. Eu estou a lançar aqui já parte do tema da próxima semana com o Helder, em que nós vamos versar sobre a habitação e sobre o habitar a cidade também. E nós somos seres habitantes desta cidade. E assim, eu gosto de viver nesta cidade, eu habito esta cidade e esta cidade pertence-me. Isto podiam ser citações, não é? Não sei. Ani, por favor. Por exemplo. Eu gostei muito eu devo dizer que gostei muito da intervenção do Pedro Leão, por várias razões. Uma delas é até porque eu nunca fui fotógrafa na minha vida, eu tive fotografias por pura necessidade de registar isto ou aquilo, mas ficam por aí, mas tive sempre quem as fizesse por mim, e sempre achei espantoso como é que é difícil fotografar para que se veja aquilo para que a fotografia diga aquilo que a gente quer que ela diga, não é? Portanto, acho de facto um campo muito interessante a fotografia, e sempre visitei muitas exposições de fotografia, porque justamente acho que são fontes imprescindíveis para perceber uma série de coisas. E portanto, gostei muito da intervenção de Pedro Leão, que me parece que, de facto, sabe muitíssimo sobre essas coisas, e levantou uma série de questões que eu acho que são fundamentais e que estão sempre em cima da mesa. E uma delas é uma que também, para mim, representa um trauma enorme, obrigou-me a mudar de vida, para dizer a verdade, que foi o facto de deixar de poder trabalhar com estirador e passar a ter de fazer os desenhos com computador, coisa que eu nunca aprendi e que me retirou, portanto, um dos instrumentos, que era o desenho rigoroso, nem sequer era o desenho, esse ainda se conserva, o desenho, a capacidade de representar. E o Pedro Leão realmente chamou a atenção para esta questão de representar. O problema, penso eu, é que está o outro também ao lado, que é quase inverso, ou melhor, é complementar, se quisermos, que é o projetar, o atirar para a frente, o ver o que não está, o ver o que não sabemos como é. E a fotografia, será que também a registra? Será que é possível usá-lo desta maneira? Ou será que o treino de que vocês falam, e digo vocês porque de facto é um campo que eu domino muito mal, não domino de forma nenhuma, mas que me parece importante, que é de facto educar ou ensinar a arquitetura naquilo que ela tem de verdadeiramente único, que é inventar o que não existe, não é? Materializar ou inventar, ou ter a ideia de que é preciso materializar aquilo que a gente não sabe como é. Neste momento, em que de facto eu penso que nenhum de nós sabe o que é que vai acontecer, nenhum de nós pode prever o que é que vai ser a vida, o que é que vamos andar a fazer daqui a 3 meses,
porque de facto as questões que estão em cima da mesa estão tão alteradas em relação, como tu dizias, Mário, em relação ao que eram há um ano. Esta questão do projetar, do atirar para a frente, de ver o que é que de ver o que é que vai ser, coloca de facto uma questão fortíssima em relação ao que é o projetar, o que é a representação, o que é representar, o que é desenhar, ou seja, o que é, como dizia o Távora, o que é o desígnio de, e o que é o treino também, como é que isto se faz, como é que isto se aprende. O Arnaldo Araújo dizia uma coisa que eu fixei sempre. Ele dizia que, e foi alguma coisa que também passou pelo que vocês disseram, pelo que disse o Pedro também, a escola terá de ser um lugar em que as pessoas ouvem falar falam, discutem, pensam sobre, e esse é um treino importante. Chega? Não sei. Não sei, vocês é que têm que saber. Esta é a minha felicidade agora, é que de facto já não têm que saber. Mas gostei muito. Ainda bem. Hélder, o desenho e a fotografia, como é que isso se encaixa na cabeça de alguém que tem a responsabilidade de fazer a gestão dos primeiros alunos a entrarem na Faculdade de Arquitetura? Como é que funciona? Como é que funcionam as cabeças deles, pessoas que já veem isto só para circunstanciar? É assim, nós temos lidado, tenho trabalhado com o Hélder já há alguns anos, em diferentes situações, e temos lidado com alunos que cada vez são mais novos, não é? E que pertencem a uma geração completamente diferente de qualquer uma daquelas que está aqui. São alunos que, portanto, são miúdos e miúdas que já foram criados em ambientes digitais. Portanto, ou seja, que estão habituados, que já nasceram exatamente, estão habituados a trabalhar com o polegar, não é? Portanto, o polegar substituiu o indicador nesse sentido. Como é que é trabalhar com estas novas gerações? Como é que é com a imagem, com a questão que eu diria, como citando a Ani, a construção da imagem da cidade, a construção da imagem do projeto, a construção da imagem do território. Como é que isso compatibiliza a fotografia também como um elemento auxiliar de processo de trabalho? Sim, bem, boa tarde a todos. Bem, antes de mais estás a ser traiçoeiro porque tu tens mais anos de primeiro ano do que eu tenho, apesar de neste momento ser regente do primeiro ano. O ideal era tu quase responderes à pergunta que estás a colocar, tendo em conta não só a experiência e a relação que tens com a fotografia. Eu penso que é uma questão bastante complexa, esta relação entre a fotografia e a imagem e o desenho. Claro, eu penso que não preciso demorar muito tempo, claro que pensando no ADN da escola e o que nós consideramos que é fundamental para a forma de ver e entender o mundo à nossa volta e depois poder, como estava a dizer a Ani, projetá-lo, reinventá-lo, temos há aqui esta ideia de o desígnio principal é de facto motivar o aluno a caminhar no sentido de utilizar o desenho como uma ferramenta operativa. E este desenho nos seus vários registros, mas claramente levá-lo para o campo mais ainda do analógico. No fundo, e não é por nada que a nossa escola continuamos a ter duas coisas fundamentais em relação a outras, que é primeiro esta ideia dos primeiros 2 anos cada vez é menos analógico, mas pelo menos o projeto continua a ser todo analógico, isto é, tudo desenhado à mão, obviamente com o desenho de rigor, que a Ani estava a convocar há pouco e que levou no fundo a introduzir na arquitetura um outro paradigma que é, a uma altura, um desenho de rigor ou desenho de representação que é substituído pelo digital. Obviamente que os alunos do primeiro ano e do segundo ano, neste momento, quem passa pelos trabalhos de segundo ano também, não só de primeiro, percebem que já não há esse tipo de desenho. O desenho neste momento é sempre o desenho mais de exploração, as entregas finais são de técnica mista, os desenhos rigorosos, a tinta da China,
já não existem, a Rotring praticamente desapareceu, então o próprio desenho nestes primeiros 2 anos, apesar de estar a resistir à entrada da ferramenta digital, estou a falar nas disciplinas de projeto, noutras disciplinas do primeiro ano, inclusive, já está a começar a entrar a ferramenta digital, por exemplo, a geometria. Há um último exercício em que já convocam o computador e começam a utilizar determinado tipo de programas, mas cingindo-nos à área de projeto, de facto, cada vez mais esta ideia de afastar o digital e manter o lado do desenho, o desenho analógico, o desenho muito manual, cada vez mais este desenho de procura, de pesquisa, de ajudar, no fundo, a orientar o olhar. O que eu posso dizer, neste momento, encontramos num momento meio estranho, porque com este discurso todo, há aqui algo anacrónico, que é os alunos estão a desenhar, estão a fazer seus desenhos todos à mão e depois pedimos para fotografar e colocar num drive para nós depois podermos avaliar os desenhos em paralelo às aulas que estamos a fazer in situ, no fundo, na faculdade. Então há realmente esta coisa um bocadinho anacrónica, quer dizer, vamos deixar o digital de lado, mas na realidade, neste último ano, a partir do terceiro exercício do ano passado, então, depois da Páscoa, depois de março, um bocadinho antes da Páscoa, no fundo, os alunos foram confrontados realmente com a fotografia. A fotografia também como um meio de representação, não só da realidade que está à sua volta, mas, no fundo, uma forma de retratar o seu trabalho, o trabalho que é obrigatório ser analógico, ser muito manual, mas depois será através da fotografia que ele, sobretudo este terceiro exercício do ano passado, este ano é diferente, temos aulas presenciais em paralelo, no fundo os trabalhos foram avaliados. Mas a classificação final foi dada inclusive sem ver os processos físicos. Achamos do mais desumano estar a pedir aos alunos agora para enviarem quilos de processo, alguns não têm quilos, mas no fundo processos com uma certa dimensão pelo correio para recebermos, para agora estarmos a olhar para os processos e classificá-los a partir de um documento que na realidade sempre visualizamos a partir do computador, a partir da fotografia. Então achamos que era analisar o desenho analógico a partir da fotografia, que é uma coisa que tem alguma, que eu penso que tem alguma importância no tema que estamos aqui a abordar. O que eu acho para a faculdade e para a disciplina de projeto, esta questão do desenho e do usar a fotografia como registro complementar para poder discutir o trabalho ou mesmo avaliar o trabalho, para mim neste momento não me preocupa. Porquê? Pela razão que eu há pouco referi, que é, no fundo, o sentido do desenho neste momento. O desenho neste momento, se nós ainda tivéssemos a exigir aos alunos fazer desenhos a tinta, no fundo, fazer entregas formais, técnicas, nas suas várias expressões, no final do ano, eu estaria preocupado. Neste momento, realmente, o desenho é mais um desenho de pesquisa, é mais uma questão metodológica, que eles mais à frente vão abandonar, vão estimular cada vez mais, outros vão utilizar de maneira mais fragmentada, mas neste momento o desenho é mais esta ideia de indagar, procurar, pesquisar e, como eu disse, orientar o olhar. Porque, de facto, hoje em dia, eu acho que o problema que nós temos com os estudantes é um problema que eu acho que realmente devia ser discutido. Nós estamos a adiar esta discussão e acho que está a começar a ser um bocadinho... está a começar a ficar tarde. Porque a forma como os alunos entram numa faculdade de arquitetura que continua, apesar de estar neste momento uma faculdade independente das Belas Artes, continua a ser uma das secções das Belas Artes, continua a acreditar nisso, e toda a secção, a ironia em relação ao que era quando estava nas Belas Artes. E de facto os alunos entram no curso de arquitetura sem ter esta predisposição. Ou até vou ser mais duro, sem ter esta vocação. Os alunos... os nossos estudantes têm imensa capacidade de trabalho, provavelmente capacidade de trabalho que a minha geração e provavelmente do Mário e outros que estão aqui, provavelmente muitos dos nossos colegas, ou mesmo nós mesmos, não teríamos. Eles têm imensa capacidade de trabalho, têm conhecimento em várias matérias, em várias áreas, mas de facto 70%, vou arriscar, não têm a vocação para a arquitetura e sobretudo para as artes. E isto é um problema que nós devíamos de ter mais cuidado e devíamos de cuidar com pinças. Porque não é um problema dos alunos não terem capacidade para fazer o curso,
mas percebemos que deixamos ficar de fora um outro naipe de alunos, que aí a vocação e a artisticidade é algo que lhes é natural, e pelo facto de não ter a outra componente, se calhar uma maior cientificação do ensino, ou uma maior domesticação do ensino a partir das classificações que vêm do secundário, ficam arredados de uma possibilidade de uma bela carreira de arquitetos, e para mim mais importante que a carreira de arquitetos, homens que vão organizar o nosso espaço, construir as nossas cidades e desenhar as nossas habitações. Então, realmente, nós temos a faculdade que neste momento assim, decora 140 vagas regulares, que acho que entrou este ano, acho que o Mário também sabe isto, acho que eram 140 vagas, não era mais? À volta disso, 140, 150. Sem os cursos especiais, para 200 ou 300 candidatos, e de facto os que foram escolhidos são os que têm as melhores classificações, tendo em conta o tipo os requisitos que nós temos. De facto, médias, a mínima a entrar é quase 18 ou 18,5, vai variando de ano para ano, houve um ano quase 19, a última média, o aluno a entrar. Mas de facto a questão é que, volto a dizer, não é um problema da qualidade do aluno, eu acho que a qualidade do aluno é excelente, tendo em conta capacidade de trabalho e várias matérias que ele foi domesticando e aprendendo ao longo do seu percurso. A questão é se são as matérias mais adequadas e sua predisposição na relação com a cidade e com o seu ser semelhante, se a predisposição que ele tem é a mais acertada. E eu acho que ser arquiteto é como ser pintor, escultor, fotógrafo, realizador, bailarino, escritor. Acho que tem de haver predisposição. Não é por nada que muitos de nós trabalhamos 5 horas e o resultado desse trabalho é X, e outros é Y, e outros é X ao quadrado. Então esta ideia da predisposição para mim é importante. Claro que eu estou a dizer isto quase em todo desabafo, mas obviamente em termos pedagógicos os alunos são todos tratados obviamente de forma igual, as lacunas que têm ou falta de predisposição é encontrar dispositivos e mecanismos para despertar essa predisposição, que muitas vezes também é uma questão de despertar, porque eu sou realmente talvez da geração, e a Ani conhece-me, porque foi docente, foi minha docente pelo menos 2 vezes, se eu não me engano, cruzamos 2 vezes, no primeiro e no terceiro ano, e realmente o que estamos aqui a falar é que de facto, mais do que ensinar uma coisa ao aluno, é no fundo ajudá-lo a trazer à tona algo que ele já sabe, ou essa tal predisposição que ele tem. Claro que ele tem de ser um homem culto, sem ser homem culto, o nosso método de projetar ou de olhar ao mundo que está à nossa volta não resulta, porque temos uma aproximação humanista, não há receita, não há menu pré-configurado, o que significa que a ação que cada um tem sobre o que está à sua volta decorre da cultura própria de cada um. Nós só podemos despertar essa cultura. E no primeiro ano o que nós tentamos fazer, e a fotografia, em certa medida, poderia dizer que entra como ferramenta, não potenciamos muito, mas eu percebo, porque se começarmos a potenciar a fotografia, e eu acho que este evento, sobretudo por causa das máquinas digitais, rapidamente eles derivam para a fotografia e abandonam o desenho, que é uma ferramenta que para eles, como estava a dizer o Mário, é algo mais difícil, eles já têm um polegar no digital, então rapidamente começam a tirar fotografias. Então a fotografia é chamada sobre a mesa para fazer algumas colagens e registar alguns momentos, mas de facto não utilizamos ainda a fotografia como um meio um meio privilegiado de comunicação ou de pesquisa, direi assim. Eu acho que um espaço onde seria ótima a fotografia, e eu penso que o Pedro está no aquário certo, é o terceiro ano. Eu acho que o terceiro ano é um ano que também tive lá uma série de anos, quase 10 anos, e de facto aí é que eu acho que a fotografia poderia ser uma ferramenta mais propositiva, podia passar as fronteiras das disciplinas muitas vezes opcionais e saltar mais para o projeto. Porque aí o aluno tem mais autonomia, aí percebe que a ferramenta analógica, digital, já estou a falar dos programas de render, CAD, etc., rapidamente a fotografia entra também como uma outra ferramenta operativa que já não vai ofuscar, acho eu, ou não vai pôr em causa o papel do desenho. Porque no terceiro ano, se o aluno não achar que o desenho é importante, já está.
está no seu caminho. Aqueles que o acharem vão continuar a achar. Então eu penso que está nesta situação. Então eu acho que o desenho continua a ser interessante. No primeiro ano é uma ferramenta auxiliar, mas de facto eu acho que é importante, pelo menos até decidirmos outra forma de introduzir o aluno na arquitetura, é utilizar o desenho à mão analógico. Eu só queria uma pequena nota e depois calava. Esta questão da cidade, para mim, é algo, estou agora a falar do primeiro ano, é algo que eu acho importante, mas, por exemplo, eu este ano, e já os últimos 2 anos, há 2 anos atrás, o Mário percebeu isso e até ajudou a que isso acontecesse em certa parte. Eu acho que no primeiro ano não se devia discutir a cidade. Devia-se discutir o espaço, a relação de corpo-espaço. Interessa-me realmente levar ao aluno a perceber logo no primeiro ano que a arquitetura não é o problema do programa. O programa e a função é um pretexto para fazer arquitetura e tem de despertar esse interesse do pretexto para fazer arquitetura. Justifica a cidade, eu penso, durante muitos anos, e lembro-me eu como aluno, e quase toda a gente que passou por curso de arquitetura que está aqui connosco, lembro que naquele primeiro ano parecia que tínhamos no primeiro ano simular quase fazer uma cidade. Eu não acho que hoje, talvez nos anos 80 poderia fazer algum sentido, eu acho que hoje é mais esta ideia da relação positivo-negativo e a importância do volume de dar na nossa vida e como é que podemos conceber espaço e manipular forma. E o significado que essa forma pode ter na relação com o espaço, na relação com a vida, na saúde do homem, e aí eu vou chegar à cidade. Então já nos últimos 2 anos, com o José Manuel Soares, comecei a tentar sair um bocadinho, fazer com que os primeiros exercícios fossem cada vez mais abstratos. Neste momento ele é claramente abstrato, é um campo tridimensional. É no fundo agora um espaço miradouro e outro de introspeção, que é só falar sobre a atmosfera, sobre o sentido da proporção, a narrativa arquitetónica, em termos de narrativa espacial, e já quase não fala em rua, praça, porque acho que de facto o aluno, talvez pelo tipo de aluno que temos neste momento, precisamos de o chamá-lo para este espaço mais íntimo. Eles não podem projetar para o outro enquanto não se conhecerem a si próprios de uma forma integral. Mário. Ok. Eu, antes de passar a palavra à Sónia, tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu só ia dizer uma coisa, é que a fotografia também se desenha. Ou seja, o olhar fotográfico também se desenha. A fotografia também se compõe. O enquadramento é uma coisa muito importante. E tudo isso é desenho. Ou seja, o desenho é um ato mental, para além de um ato físico, que significa ou pegar num papel e num lápis ou numa ferramenta riscante e desenhar. Antes do mais, há todo um processo mental. E esse processo mental é transferido para a construção do olhar fotográfico também. Portanto, eu quando estou a fotografar, estou a desenhar também o espaço. Muitas vezes estou a desenhar em direto, quando a cena, digamos assim, me permite. Muitas vezes estou a desenhar a posteriori, quando estou a editar a imagem. E o aluno também faz isso quando faz um desenho de esquiço, ou quando faz um esboço, ou quando faz um desenho de detalhe. Portanto, são diferentes tempos de exposição. A outra coisa que eu ia dizer é o seguinte: lembro-me de uma conversa em que estive, organizada pelo Pedro Leão, na Casa de Serralves, em que estavam presentes 3 fotógrafos com técnicas diferentes, um dos quais o Luís Ferreira Alves, que é uma pessoa altamente conhecida por todos que estão aqui, e estavam mais 2. E cada um com a sua técnica fotográfica. Eu lembro-me que um deles fazia fotografia comercial e que era capaz de registrar 5.000 imagens, e aquelas 5.000 imagens eram importantes, era uma máquina digital, portanto aquelas 5.000 imagens. Tínhamos outro caso de outro colega, portanto, que ia com uma máquina analógica com rolos de 35mm e que estava um dia a pensar nos sítios sobre o que ia fotografar e só depois no dia seguinte é que ia lá fotografar os sítios definidos. Pronto, e o Luís Ferreira Alves, que tem uma técnica que é mista entre estas 2 situações, em que digamos assim, o digital já entrou. Portanto, eu compreendo bastante isto que o Helder diz, portanto, em termos de necessidade, ao fim e ao cabo, traduzindo para aquilo que digamos assim, que é o meu objeto de trabalho também, noutros anos, que já não no primeiro, já agora com alunos de 5º ano, portanto, ou seja, já com outra predisposição para olhar.
já com outra predisposição para olhar, mas que também precisam de ser educados relativamente a esse olhar fotográfico, e não é por acaso que existe também uma disciplina que o Pedro dá, que exatamente que funciona entre o quarto e o quinto ano no curso de arquitetura. Eu compreendo também aquilo que ela... Não, eu acho que o Pedro tem outra possibilidade ou também outra responsabilidade, que é as próprias disciplinas de CAD. Sim. No terceiro ano, eu acho que o Pedro faz isso, não está desassociado a esta ideia da fotografia ou antes, do olhar, não é? Sim, sim. Porque é uma altura a imagem, já não é se calhar a fotografia, mas a imagem, mas o Pedro é que disciplinas são dele, por isso é que eu disse que o Pedro está no aquário certo, esta sim. Ironia, era no fundo do aquário, era no fundo este pequeno espaço que é o terceiro ano, com o opcional dele, uma no primeiro semestre, segundo, eu penso que é uma belíssima oportunidade para motivar os alunos também a ver esta ideia da imagem, a imagem não só digital, mas a imagem que obviamente a fotografia estará associada. Deixa-me só dizer uma coisa, Mário, o que estás a dizer que eu concordo plenamente, e estavas a dizer isso e estava a cruzar duas coisas. Uma coisa que a Ani disse, que disse em 30 segundos, mas se calhar foi o momento com o qual eu mais me identifiquei com a conversa que tive a ouvir até agora. Foi quando a Ani disse que tinha uma grande dificuldade com a fotografia, porque eu agora, não foi as palavras dela, mas foi o que eu interpretei, que é no fundo nós olharmos para algo e disse, este momento, eu vou tirar uma fotografia disto, que eu quero registar isto que estou a ver, ou este momento que estou a viver. E a pessoa tira a fotografia e olha para a fotografia e ela não representa o que eu estou a ver. Nem no significado, nem... E é esta dificuldade em pegar, que é isso que estás a dizer, não é, Mário? Este saber olhar, é realmente tirar a fotografia, não é simplesmente carregar num botão, não é? Nem é só apontar para a esquerda, para a direita, ver se está contra a luz ou não. Há realmente... Aliás, eu até vou confessar o seguinte. Eu desde que entrou a máquina digital, e isto já percebi, que toda a gente na minha volta também já percebeu isto, eu quando ainda era analógico, não era os slides, não é? Tirava os slides, sempre que fazia férias era rolos e rolos de slides, quer dizer, rolos, mas com alguma, porque aquilo era caro, então nós não tirámos, não é como mais analógico, é como mais digitais hoje. Mas eu esta ideia de vinha com carretos e carretos de slides depois para mostrar aos amigos. Eu hoje faço férias, ainda há 2 anos fiz a rota toda da Bauhaus, a percorrer a Alemanha, desde Frankfurt até chegar a Berlim, e tirei quê? 3 fotografias? É que eu agora não tiro fotografias, porque há uma coisa que me irrita, que eu penso que tem a ver com o que a Ani estava a dizer, é quando eu estou no momento a olhar para um Sidlum, estou a olhar para uma coisa brutal, pretendo tirar a fotografia nunca é o que eu estou a ver e eu apago. Porque não quero aquela fotografia não faz. Não faz justiça ao momento que estou a viver, nem o que eu estou a ver. Então eu identifico-me imenso, não só que a Ania disse que esta dificuldade em fazer com que a fotografia de facto corresponda, não é? Ao momento que estamos a viver ou que estamos a observar. E a segunda é esta ideia de realmente não é a mesma coisa de fazer um desenho ou fotografar. E eu acho que um dos motivos que me leva a não fotografar neste momento tem a ver que neste momento, para mim, a fotografia, não sei se é pela banalidade de poder fazer clique por ser digital, eu penso que neste momento ela é um obstáculo de eu poder ver a realidade que tenho à minha frente. Muitas vezes quando eu tiro muitas fotografias, eu esqueço mais depressa do que vi, do que quando eu não tiro fotografias. Então parei de tirar fotografias. E até agora é a memória. Claro que quando eu vou começar a perder a memória, volto a fotografar. Que é melhor. Desculpa, Não peço desculpa da falta, mas há uma coisa que já agora partilho com vocês, que é o facto de há muitas vezes em que isso também acontece, em que tu passas pelos sítios e que não fotografas. Não fotografas porque é a tua mente que fotografa, é o teu olhar que fotografa. E esse olhar, se calhar, é uma coisa que um dia mais tarde talvez possamos discutir, esse olhar é que se treina independentemente da ferramenta que se usa. Pronto, e aí a ferramenta é como nós dizermos, bem, como tu dizias há bocado, já não se usam as rotas. Pois não, usam-se outros instrumentos que simulam, não é? Exatamente a mesma coisa que há 15, 20 anos era normal, qualquer um de nós, aquilo que a Ani dizia há pouco, que
foi não propriamente um trauma, mas que foi difícil ultrapassar a fase do desenho em estirador para a fase do desenho em ambiente completamente digital, não é? Portanto, isto são situações que, portanto, acho que mais, para além do mais, que isso era uma polémica que se discutia nas várias escolas, e concordo com o que o Helder estava a dizer. Eu acho que a Faculdade de Arquitetura é ainda uma primeira secção da Escola de Belas Artes, nesse sentido. Acho que não saímos dessa, por muitas... Podia ser, mas não sei Pronto, se... muitas voltas. Agora, com uma desvantagem, é que nós deixamos de ter o contacto com os outros artistas. Exatamente. E quando nós queremos o contacto com os outros artistas, temos que os procurar. E uma das coisas que a Escola das Belas Artes tem, que a nossa escola não tem, é um pátio, uns jardins, onde esses encontros existiam. E isso é altamente relevante. Fica aqui só a nota relativamente ao que a Ani disse, que eu lembro perfeitamente quando a Ani fez a tese de doutoramento, que as fotografias, salvo erro, foram tiradas pelo António Madureira. Pronto. E em que tu arranjaste alguém que teve a capacidade de captar as tuas imagens. Claro. Eu lembro de fotografias que aparecem na tua tese, que são fotografias de enfiamentos de ruas no Porto, com as igrejas no fim, que foram fundamentais para tu reivindicares uma determinada defesa de uma teoria e que não resultou do teu olhar. É da tua manipulação do olhar de outro. No caso do Madureira, não é? Foi o escravo. Sim, mas o Madureira é mestre. Uma literacia. Deixa-me fazer um pequeno comentário ao que disse o Helder. É uma coisa muito, muito pequena. Na realidade, eu não tiro fotografias, mas tive sempre quem me as tirasse. E eu acho que isto é extremamente importante, ou seja, nós também temos de saber confiar, aliás, até como arquitetos, não é? Porque o arquiteto não está sozinho. Claro. E por isso confiar no olhar do outro é extremamente importante. Ter um outro que tenha um olhar, um outro ou vários, não é? Até para ter aquela desculpa, dizer assim, ó, isto está feio, mas foi o ele. Não, mas o teu olhar tinha uma laica, também ajuda. Sim. Tinha uma laica. Ajuda tudo, por isso é que as coisas não são simples, obviamente, não é? Não era uma A técnica cadela. é extremamente complexa. Isso. Eu gostava de fazer alguns comentários só sobre estas Força. últimas 3 intervenções, porque, primeiro de tudo, levantaram uma série de dificuldades sobre a fotografia, sobre a utilização da fotografia, não só integrada no curso, mas como um instrumento capaz de revelar aquilo que nós estamos a ver. Eu acho que isto só dá força para que possam existir mais unidades curriculares ou disciplinas, não é, no curso de arquitetura, exatamente, em que realmente permitem uma maior literacia sobre a fotografia. Esta questão pronto, foi aqui dito, não é? Realmente a fotografia também desenha, mas não é só essa questão da fotografia também desenha, como o lápis ou outra forma também pode ser um instrumento de desenho, mas para ser um instrumento de desenho, também como a fotografia, é necessário realmente ter capacidades técnicas, ou seja, ter realmente uma compreensão, uma familiaridade e uma destreza, não é, sobre este instrumento. Fotografia ou lápis, ou seja ele qual for, ou até os instrumentos de desenho automatizado por computador. E, portanto, a parte técnica existe sempre e está lá sempre presente. Agora, para mim, e penso que vocês também, com as vossas intervenções, notam isso, a importância que tem realmente o modelo mental, o instrumento mental, a estratégia conceptual, não é, de ser capaz de, com aquele instrumento, produzir um projeto, ou seja, criar um discurso visual, crítico, exploratório, poético, e neste caso estamos a falar sobre o território, e isso é essencial. E esta questão do... Isso é uma das dificuldades que todos... Mas é perceber quando se diz assim, eu tiro uma fotografia e ela não... E realmente depois olho para a fotografia e fico desconsolado, porque aquilo que via, ou seja, ainda por cima, por exemplo, com pessoas, como arquitetos, que têm uma familiaridade, têm uma percepção, têm uma sensibilidade relativamente ao espaço, à arquitetura, a toda uma série de dimensões que ela não é, que transmite e que estão nela, e depois, se não tem realmente um traquejo, ou não tem uma literacia
fotográfica, quando vai fazer a fotografia, ele tem a sensibilidade suficiente para ver que aquela fotografia está fraca nesse sentido, ou seja, não foi capaz de transmitir aquelas dimensões que ele achou importantes e que gostaria de registar. Portanto, isso é um aspecto essencial que, se os alunos tiverem a oportunidade para exatamente explorarem este instrumento integrado exatamente no projeto, como o Hélder disse, isto é, o tal aquário do terceiro ano tem, mas é um grande potencial para integrar digamos, estes vários instrumentos, estes vários universos, não é, de desenho, não é, a quais lhes assiste a fotografia, o lápis, o desenho, a maquete, integrá-lo exatamente nesta componente de projeto, porque isso é o que vai enriquecer e é o que vai permitir pensar no projeto de uma outra maneira, mais ainda, é a melhor defesa contra, digamos, uma certa alienação, uma certa falta de crítica na utilização de instrumentos do universo digital, que muitas vezes vêm controlados por algoritmos e que são cada vez mais ativos na construção do projeto, e portanto quanto maior for a diversidade exatamente dos instrumentos para contribuírem e colaborarem no processo de construção, não é, desde a ideia até à comunicação do projeto, mais defesa há relativamente a estes problemas que cada vez assistimos mais. Pronto, eu agora, antes de terminarmos e agradecendo também, está aqui o Rui, o apoio que a Unicef tem dado a este projeto, não propriamente só a esta exposição, mas o acompanhamento que quer o Rui, quer outros associados têm feito de toda esta... Tem sido importante falar com eles. Mas perguntar à Sónia uma coisa... Vais encerrar com a Sónia, é? Sim, querias dizer alguma coisa, Rui? Era um bocadinho. Força. Está um bocadinho tarde, vou passar por cima dos apontamentos que tinha e com certeza que todos conhecem, mas não é demais lembrar. Lembrei-me de ler 2 páginas do livro do Desassossego, que descobri em Angola há 50 anos e que li muitas partes em voz alta aos camaradas, e quando cheguei aqui às 2 páginas que vou ler, Fernando Pessoa é um dos pioneiros a falar-nos do trágico da fotografia que para o tempo, e então quem já conhece, com certeza todos conhecem, mas para relembrar. O sócio capitalista aqui da firma, sempre doente em parte incerta, quis, não sei por que capricho de que intervalo de doença, ter um retrato do conjunto do pessoal do escritório. E assim, anteontem, alinhámos todos, por indicação do fotógrafo alegre, contra a barreira branca, suja, que divide com madeira frágil o escritório-geral do gabinete do patrão Vasques. Ao centro, o mesmo Vasques. Nas 2 alas, numa distribuição primeiro definida, depois indefinida, de categorias, as outras almas humanas que aqui se reúnem em corpo todos os dias para pequenos fins, cujo último intuito só o segredo dos deuses conhece. Hoje, quando cheguei ao escritório, um pouco tarde, e em verdade esquecido já do acontecimento estático da fotografia 2 vezes tirada, encontrei o Moreira, inesperadamente matutino, e um dos caixeiros de praça debruçados rebuçadamente sobre umas coisas enegrecidas que reconheci logo, em sobressalto, como as primeiras provas da fotografia. Eram, afinal, 2 só de uma, daquela que ficara melhor. Sofri a verdade ao ver-me ali, porque, como é de supor, foi a mim mesmo que primeiro busquei. Nunca tive uma ideia nobre da minha presença física, mas nunca a senti tão nula como em comparação com as outras caras, tão minhas conhecidas, naquele alinhamento de cotidianos. Pareço um jesuíta fruste. A minha cara magra e inexpressiva nem tem inteligência, nem intensidade, nem qualquer coisa, seja o que for, que alce da maré morta das outras caras. Da maré morta, não. Há ali rostos verdadeiramente expressivos. O patrão Vasques está tal qual é. O largo rosto prazenteiro e duro, o olhar firme, o bigode rígido completando. A energia, a esperteza do homem, afinal tão banais e tantas vezes repetidas por tantos milhares de homens em todo o mundo, são todavia escritas naquela fotografia
como num passaporte psicológico. Os 2 caixeiros viajantes estão admiráveis. O caixeiro de praça está bem, mas ficou quase por trás do ombro do Moreira. E o Moreira? O meu chefe Moreira, essência da monotonia e da continuidade, está muito mais gente do que eu. Até o moço. Reparo sem poder reprimir um sentimento que busco supor que não é inveja, tem uma certeza de cara, uma expressão direta que dista sorrisos do meu apagamento nulo de esfinges de papelaria. O que quer isto dizer? Que verdade é esta que uma película não erra? Que certeza é esta que uma lente fria documenta? Quem sou para que seja assim? Contudo, e o insulto do conjunto? Você ficou muito bem, diz de repente o Moreira. E depois, virando-se para o caixeiro de praça, é a mesma carinha dele, hein? E o caixeiro de praça concordou com uma alegria amiga que atirou para o lixo. Muito bem, Rui. Rui, obrigado. E eu acho que qualquer pessoa pode ir à Unicef, deve ir à Unicef, é um mar de livros e é um mar de encontros. Eu ia fazer uma pergunta à Sónia, que tem a ver com as dinâmicas do CPF e que tem a ver com algo que estávamos a falar a montante. De que forma é que o Centro Português de Fotografia salvaguarda ou tem acesso a processos de construção de registros fotográficos? Ou seja, há vários legados, não é? Portanto, de espólios à guarda do Centro Português de Fotografia. Para além dos, digamos assim, das provas, para além dos originais, existe também o processo de trabalho dos fotógrafos? Em alguns. Como por exemplo? Não, mas não em todos, depende. É assim, a fotografia é um universo. Antes de mais, queria começar por dizer que realmente foi uma tarde muitíssimo interessante, muitíssimo produtiva. Queria também deixar aqui alguns apontamentos. Realmente o olhar educa-se como se educa tudo, como se educa o ouvido, como se educa o gosto. Educa-se, na minha perspectiva, sobretudo vendo boa fotografia, não é? E refletindo sobre ela. Depois há outros componentes que também já aqui foram mencionados, que fazem toda a diferença na tal transposição da imagem que temos na nossa cabeça para a imagem que realmente depois conseguimos captar, que passa não só, lá está, pelo tal olhar educado, como também pelo domínio da técnica, que é essencial, e por um bom equipamento, portanto, conjugação feliz destes 3 fatores, portanto, este triângulo ideal é que realmente produz ou produzirá boa fotografia. E depois, como é evidente, é também necessário ou desejável, pelo menos, uma parte reflexiva e conceptual. Eu estava-me a lembrar, durante a intervenção do Pedro, em que estava a falar, e também depois vendo aquela tua imagem que partilhaste do Museu do Holocausto em Nova Iorque, uma das exposições mais duras que nós tivemos no Centro Português de Fotografia, salvo erro, em 2006 ou 2007, era foi uma exposição feita por uma fotógrafa argentina chamada Paula Lutringer, que, portanto, durante a época da ditadura militar na Argentina, nos anos 70, 80 do século XX, foi raptada, foi torturada, e toda a exposição era uma evocação desse período da sua vida, em que só se viam imagens de paredes, e a exposição chamava-se O Lamento dos Muros. E era aquela exposição, houve outras, obviamente, mas aquela foi a única, pelo menos que eu me lembro, que era um murro no estômago sem nunca mostrar a origem do trauma, não é? Aquilo que se queria mostrar ali, a tortura, o rapto, a violência, tudo isso não era mostrado, aí passava só pelas paredes e era realmente, nesse aspecto, foi uma exposição paradigmática. E já agora deixo aqui também o convite a que, com certeza que googlando isto, que aparecem as imagens e realmente valem muito a pena, sobretudo os textos. Aqui havia muito o apoio textual à imagem. Relativamente ao processo dos fotógrafos, isso depende dos próprios fotógrafos, muitas vezes. Eu já produzi exposições de fotógrafos
que apontavam de uma forma quase obsessiva, compulsiva, a abertura da objetiva, a câmara que usaram, o tipo de lente, a luz, a altura do dia, e que faziam realmente todo esse registro, e há pessoas que pura e simplesmente fotografam, não é? Portanto, agora, se realmente me perguntas se há preocupação disso ficar documentado, é assim, nós tentamos documentar tudo e mais alguma coisa, toda a informação é pertinente, não é? Porque toda a informação faz parte depois do resultado que nós temos à nossa guarda, que são as fotografias propriamente ditas, e faz parte não só, faz-me lembrar um bocadinho aquela história do desenho do Picasso, não é? Que faz um desenho em 5 minutos e depois pede não sei quanto dinheiro por aquele desenho e a pessoa fica muito ofendida de então, mas você está a pedir-me esta quantia por esta coisa que demorou 30 segundos a desenhar, e ele diz, não, este desenho demorou, agora já não sei muito bem contar a história, mas desculpem pelo sino, a minha vida é assombrada por campanários. No CPF são os clérigos. Demorou 65 anos e 15 segundos. Exatamente, mas pronto, percebe-se isso, não é? Portanto, não é só o método de trabalho do fotógrafo, é toda a sua vivência, todo o seu contexto, todo o seu background, tudo isso interessa, porque a fotografia é um produto humano, é o resultado de uma ação humana, portanto, tudo está interligado. Não sei se respondi muito bem à pergunta, portanto, a questão é, completamente. se houver informação, é pertinente e nós guardamos-la. O problema é que muitas vezes não há, não é? Sobretudo sendo nós um arquivo que neste momento já nem trabalhamos com fotografia contemporânea como fazíamos até a extinção do centro em 2007, trabalhamos só com fotografia de arquivo, não é? Muitas vezes as coisas vêm lá parar, já por interposta pessoa, por interpostos familiares, e muita coisa se perde, obviamente, não é? Ok. Muito bem. São horas de terminarmos. O Sino diz que sim, é? O Sino estava a dizer que sim. Eu só vou partilhar mais uma imagem que vai ser o mote para a nossa conversa com o Hélder na próxima semana. Deixem-me só compartilhar aqui a imagem, desculpem lá, compartilhar a tela, que é esta, que é o Habitar a Cidade. Isto já foi tirado há uma semana. Aliás, foi tirado há uma semana, não. Isto foi tirado, faz parte de um álbum que é o dia -1 do novo estado de emergência. E fica aqui este vislumbre do habitar a cidade e do falar do desenho também, falar da habitação, falar daquilo que é, digamos assim, eu agora vou-vos compartilhar, aquilo que é as várias formas contemporâneas de pensar a habitação, não propriamente como objeto, não propriamente como edifício, mas como espaço público, como geradora de espaço, aquilo que o Hélder há pouco falava, foi de certa maneira uma transgenia no âmbito daquilo que são os processos de trabalho, não só no primeiro ano de arquitetura, eu acho que em Belas Artes isso também tem acontecido, que é um caminho para uma certa abstração. Nós conseguimos olhar para o território olhando para estas realidades, abstraindo-nos delas, o que é que isso pode significar em termos da própria educação do olhar. E uma das conclusões que se chega, e uma provocação que eu faço, é que cada vez mais estas imagens, que são de violência explícita, estas imagens dão murros no estômago, mas para mim dão mais murros no estômago pensar que eu próprio consegui passar por elas e não fazer nada, e ir-me embora, e apenas fazer um registro fotográfico. Portanto, ficam convidados e tragam mais gente. E vamos dar por concluído, e obrigado a todos e pelas participações e pela assistência e por esta tarde de sábado de confinamento obrigatório, mais uma vez, não é? Obrigado então. Sim, senhor, até para a semana. Bom fim de semana, até para a semana. Obrigado. Tchau, Sónia, beijinhos. Tchau, João.